Olá, tudo bem? Bom, eu me chamo Ana Silvia. Eu dou aula na parte de desenho de moda, desenvolvimento de coleção, modelagem até o desenvolvimento final do produto. Bom, eu quero hoje passar a ideia, ou melhor, ensinar algum tipo de técnica, tá? Para se desenhar. Efeitos franzidos, tá? Como estão nessas duas imagens aqui. Então, aqui você vai ter uma jaqueta, né? Eu acho que ela deve ser de um antílope, assim, na imagem que eu tô vendo, porém, é um tecido plano. E essas mangas, elas estão puxadas, né? Puxadas, embora elas sejam mangas compridas. É como se fosse realmente uma camisa, não uma jaqueta. E marcando a cintura. Essa outra peça aqui é uma blusa, né? Sem mangas, com efeito franzido na lateral aqui da cava, ok? Então, bora lá. Vejam bem, olha só. Por exemplo, uma forma de você poder entender de que forma que você vai desenhar esses efeitos todos, você poderia pegar um papel vegetal, ok? Eu estou sem o papel vegetal aqui nesse instante. Mas vamos pensar que essa folha branca aqui é um papel vegetal. Eu vou colocar por cima e eu redesenharia totalmente, sempre pensando que é um desenho moda, certo? Totalmente os traços principais dessa peça, ok? No tamanho real que está aqui mesmo. E logo você poderia depois, uma vez fazendo a leitura desse traçado, transportar para a figura moda, ok? Então essa é uma ideia, uma forma de você trabalhar, tá? Eu vou ver se eu acho meu papel vegetal aqui, um minuto. Voltando. Então, olha só, peguei meu papel vegetal aqui, ok? Que tem uma transparência. Vou colocar aqui em cima dessa imagem. Vou pegar aqui minha lapiseira e vou desenhar, entendendo que isso aqui é um desenho de moda. Então, eu vou nos traços principais da roupa e fazendo uma leitura realmente. Ou seja, entendendo, por exemplo, aqui eu estou fazendo a vista da camisa, certo? Aqui tem o pé de gola. Então, desenhando conforme eu vou entendendo, tá? Ou melhor, vou fazendo a leitura aqui e já vou fazendo o desenho voltado para o desenho de moda, ok? Então, olha só, aqui a vista. É muito interessante isso. Mas isso aqui, gente, é só realmente para você entender esse efeito aqui na lateralzinha, né? Como que você representaria os efeitos amassados. Porque no mais, ela tá bem geométrica, tá fácil de fazer, certo? Então, olha só. Lembrando que para a figura moda, eu não preciso necessariamente fazer muitos efeitos amassados dentro da roupa. Por mais que a roupa seja com esse, digamos, com esse caimento, né, que amassa bastante, você não tem necessidade de fazer isso em excesso para o desenho de moda. Para não carregar mesmo. Para não parecer outro tipo de informação. Até porque você pode representar esse efeito na pintura. Então, olha só, olha como é que eu faço aqui, ó. Eu simplifico, eu não coloco todos. Vai ficar bacana se eu colocar todos? Vai. Porém, ele corre-se o risco de parecer uma outra informação, sei lá, um bordado, um efeito, digamos assim, como se fosse até um efeito brocado, sei lá, entendem? Então, olha só, você pode só representar rapidamente. Eu só fiz a jaqueta e não fiz o corpo, ok? Agora eu vou tirar aqui para você perceber o que aconteceu. Olha a mágica que acontece aqui, olha que interessante. Bacana, né? Então, dessa forma, eu consegui fazer a leitura, ou seja, de quais são os traçados que eu precisaria para demonstrar esse efeito no momento que eu puxei a manga para deixar ela, né, mais curta ali na peça, embora a manga seja de manga comprida, ok? Tá. Eu falei para vocês dos dois desenhos inicialmente, porém, eu vou fazer um somente agora para o vídeo não ficar tão extenso, ok? E logo em seguida, depois eu gravo o outro. Peguei meu croquis básico aqui, vou botar minha folhinha aqui em cima, e a primeira coisa que eu faço não seria desenhar o corpo. O corpo é como se já tivesse desenhado, tá aqui, ó, tá aqui no meu papel, certo? Agora eu vou direto, eu posso observar aqui nesse desenho, né, onde eu busquei os traçados, lembrando que eu fiz dessa forma para mostrar a técnica para vocês. Mas eu já vou direto, digamos assim, na minha experiência, né, de traçado. Então eu tenho um outro movimento aqui, certo? Eu só vou desenhar este modelo no movimento que eu tô aqui. Então eu vou sempre, olha só, delimito a cintura, entendo perfeitamente como que é essa proposta de cinto aqui. Posso inicialmente desenhar a base do cinto, dá para perceber isso? E eu posso também, como eu estou fazendo bem leve, deixar o meu traçado bem leve, para que depois, sim, eu, digamos assim, dê o acabamento final. Então, por exemplo, se o meu acabamento vai ser só com o lápis de cor, ou ainda com a lapiseira do jeito que eu estou fazendo, beleza, eu deixaria mais forte daí. Mas nesse instante é para que realmente eu não corra o risco de errar de um jeito que eu não possa apagar, ok? Então, claro, eu sempre vou usar a minha borrachinha mágica aqui, tá? E como eu estou fazendo com um traçado bem leve, me permite ajeitar, ficar apagando, né? Para poder deixar realmente neste movimento aqui que eu estou fazendo, certo? O meu croquis está com outro movimento, ele não está com o mesmo movimento da imagem. Então, a minha atenção é para o meu movimento, ok? Eu vou pegar, na verdade, o corte da roupa. Então, observe. E eu estou fazendo realmente, como eu falei, com um traçado bem leve, para que realmente eu consiga apagar se necessário for. E assim, sempre fazendo a leitura da roupa. Então, por exemplo, esses botõezinhos que eu estou colocando aqui, ó, são botõezinhos de pressão. Então, que eu possa entender, né, realmente, como que é a proposta do modelo,
Para não copiar simplesmente sem saber o que está fazendo. É uma bolinha, mas que tipo? Um botão, por exemplo, ele pode ser com uma bolinha, mas ele pode ser também quadrado, por exemplo, né? Mas nesse caso ali, então, fazendo a leitura. Ah, é um botão de pressão, ok? Olha, aqui é o punho. Então, olha só, aqui ela deixou dobrada até nessa altura e vem a leitura do punho. Lembrando, como eu já disse, que você sempre tem que pensar no tipo de acabamento. Então, que acabamento que você vai dar para esse desenho, né? Se você vai fazer com caneta, nanquim, se você vai fazer com lápis de cor direto, enfim. Daí, eu posso fazer mais leve, para realmente conseguir depois cobrir, né? Esse traçado todo com o tipo de acabamento que eu escolhi. Ok? Então, por exemplo, tá ficando bem leve aqui, né? Mas se caso eu quiser, ainda com a própria lapiseira ou lápis, enfim, eu posso dar esse acabamento, ok? Então, beleza. Aqui eu vou ter o laço. E mais uma coisa ainda. Então, digamos que eu vá agora colocar nanquim nesse meu desenho. Talvez eu não precisaria ainda do acabamento total aqui, olha só. Por exemplo, eu não finalizei o cinto. Se eu sentir que firmeza assim no meu conhecimento, digamos, realmente eu entendi o que é aqui no cinto, é uma renda, é um, sei lá, é um corte de... Porque aqui dá uma sensação que esse material aqui parece um antílope. Então, o cinto parece que é o mesmo material e aqui é como se fosse um vazado no próprio antílope, certo? Imitando uma renda. Então, se eu tenho essa condição, essa capacidade, essa habilidade de fazer direto depois com o nanquim, eu posso deixar só delimitado esse cinto aqui, certo? Para daí sim vir com o acabamento de caneta ou na própria pintura, fazendo daí essa leitura. Não gastar o tempo de fazer com o lápis aqui. Depende muito da habilidade de cada um, certo? Eu vou, sei lá, simplificar. Não vou jogar essa saia que tá ali de babado. Eu vou fazer uma calça com bolso faca. Mais curta. Sempre seguindo o movimento do croquis, ok? Aqui o bolsinho. Então, ela é uma calça mais retinha, mais sequinha. E curta, inclusive, é uma calça capri, certo? Aqui a linha do gancho e aqui o zíper, que aparece um pouquinho por trás desse laço. Ok? Eu acho que vou jogar um recorte aqui dentro da calça pra ficar assim, com uma ideia, uma intenção, né? Uma informação, aliás, com a roupa. Pronto. Perceberam que eu não desenhei nada do corpo ainda? Agora que eu vou desenhar o corpo, tá? Lembrando que também eu preciso dar acabamento ao corpo, então traços bem leves. Por que é interessante realmente desenhar primeiro a peça? Porque você vai corrigindo na medida que você vai desenhando, certo? Você vai sentindo o comprimento que você quer trabalhar, etc. Há pessoas que muitas vezes, eu já fiz isso também, mas como técnica para ensinar, porque essa é a forma com que eu desenho normalmente, em cima do croquis assim. Há pessoas que desenham o croquis inteiro, vão vestindo o croquis, e depois sim, ele vai apagando as partes que não aparecem mais do croquis, certo? Que a roupa cobriria, no caso. Também é uma ideia. Só que aqui lembrando que é como se o croquis já tivesse realmente desenhado. Então eu não preciso apagar. Eu simplesmente desenho só o que vai aparecer do corpo. Ok? Então a base é essa aqui. Olha, ainda assim o meu traçado não está tão leve, mas já é o suficiente para poder dar o acabamento sem ele ficar borrado, manchado embaixo. Ok, gente? É isso. Eu só vou, olha só, eu não vou finalizar. Eu vou pegar aqui uma caneta pele, só para realmente salientar o que é corpo e o que é roupa. Ok? Lembrando que você pode mudar de ideia no caminho. Claro que é importante você inicialmente ter uma ideia, como que você vai, que tipo de material você vai usar, etc. Mas você pode sim mudar de ideia no caminho, ok? Não tem problema. De repente, se eu perceber, ia fazer com nanquim, ia fazer o acabamento com nanquim, mas decidi fazer com a própria lapiseira, etc. Não tem problema. Isso aqui é desenvolvimento, ainda é desenvolvimento, certo? Por mais que eu peguei um modelo aqui pronto, eu estou desenvolvendo um desenho, né? Uma imagem. Olha que interessante, no momento que você coloca a pele, ele já dá um destaque, né? Eu posso usar um segundo tom aqui, ó, pra pele. Inclusive, deixa eu pegar uma caneta um pouquinho mais forte aqui. Você pode usar até 3 tons pra fazer a pele. Tem que se arriscar, gente. Não fiquem assim, às vezes assim, apreensivos, achando que vai estragar o desenho. Eu já falei isso e torno a repetir. O desenho, na verdade, você consegue, no final ele dá um outro resultado. Às vezes, inicialmente, quando você está fazendo, dá uma sensação que está ficando feio, que está ficando riscado, que não está ficando bacana, mas depois que você finaliza, ele fica bem interessante. Então é isso, minha gente. Pode ser que em outro vídeo eu ainda dê o acabamento para esse desenho. Mas inicialmente é isso, ok? Beijos, espero que vocês tenham gostado.